E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da força de resistência do ar. Observe o quadro. Considere um projétil de massa mzinho em queda vertical no ar atmosférico. No instante inicial do movimento, no instante t0 igual a zero, ele parte do repouso a partir da origem do referencial adotado. Observe o quadro. No projétil, estão atuando duas forças. A força peso, orientada verticalmente para baixo, e a força de resistência do ar, cuja intensidade, neste caso, é diretamente proporcional ao módulo da velocidade instantânea do projétil ao quadrado. Sendo assim, o número de Reynolds nesta situação é muito maior do que 1. O nosso propósito neste vídeo é o de determinar apenas a velocidade instantânea do projétil. Para fazer isso, devemos recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa do projétil vezes a aceleração adquirida é igual à força resultante atuando nele. Sendo assim, obtemos a massa m vezes a aceleração, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante no projétil. A força-peso está orientada na vertical e para baixo, e portanto na mesma direção e sentido do referencial adotado. Sendo assim, ela entra mais mg. E a força de resistência do ar vai entrar menos K mv ao quadrado. Observe por quê. A velocidade do projétil, em cada instante, está orientada na mesma direção e sentido do eixo z, do referencial adotado. Sendo assim, a velocidade é positiva. Consequentemente, a força de resistência do ar fica menos K mv ao quadrado, já que K é uma constante positiva. E, portanto, ela entra negativa, ou seja, em oposição ao referencial adotado, conforme ilustrado na figura. Muito bem. A partir dessa igualdade, nós podemos simplificar a massa do projétil e com isso obtemos dv dt igual a g menos kv ao quadrado. Sendo assim, dv dt é igual. Eu vou colocar g em evidência. E com isso obtemos g que multiplica 1 menos k sobre g vezes v elevado ao quadrado. Eu vou assumir que a razão k sobre g é igual a ômega elevado ao quadrado. No final do vídeo, eu vou interpretar melhor essa substituição. Por enquanto, vamos assumir apenas que k sobre g corresponde a ômega ao quadrado. Sendo k uma constante positiva e g uma constante positiva, ômega representa uma constante positiva. Muito bem? Desta forma, obtemos dv dt é igual a g que multiplica 1 menos ômega ao quadrado vezes v elevado ao quadrado. A partir dessa igualdade, vemos que dv sobre 1 menos ômega ao quadrado vezes v ao quadrado é igual a g vezes dt. A gente acaba de obter uma equação diferencial separável. Para resolvê-la, vamos integrar os dois membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de 0 a v. E do lado direito, eu vou integrar de 0 até um certo instante t. Muito bem? O lado direito dessa igualdade é fácil de ser resolvido. Nós temos a integral de g dt. G é uma constante e, portanto, sai da integração. A integral de dt é simplesmente t, de 0 a t pelo teorema fundamental do cálculo, t. E, portanto, eu já posso adiantar que o lado direito é simplesmente g vezes t. Muito bem? Agora, vamos resolver a integração do lado direito. Para fazer isso, eu vou recorrer à técnica de integração utilizando frações parciais. Para usar essa técnica, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o integrando dessa integral aqui abaixo. Nós temos 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado vezes v ao quadrado. Eu vou reescrever essa fração da seguinte forma.
é um número real A sobre 1 mais ômega vezes V. E eu vou somar essa fração com o número real B sobre 1 menos ômega vezes V. Observe que o mínimo múltiplo comum dessa soma recupera este termo. Aqui nós temos o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo, que aqui aparece. Muito bem? Sendo assim, obtemos 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado V ao quadrado é igual. Do lado direito, eu vou deixar o produto no denominador. Então, nós temos 1 mais ômega V multiplicando 1 menos ômega V. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo dividido pelo denominador, pelo de baixo, nos dá 1 menos ômega V, vezes A. Portanto, já fazendo a distributiva, vai dar A menos A ômega V, mais este termo dividido pelo de baixo. Isso nos dá 1 mais ômega V, vezes B. Portanto, B, já fazendo a distributiva, mais B ômega V. Observe a igualdade obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir da igualdade obtida, obtemos 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado V ao quadrado igual. No numerador, nessa soma, eu vou começar colocando V em evidência. Então, nós vamos obter V que multiplica B vezes ômega menos A vezes ômega. Tudo isso somando A mais B. Muito bem? Tudo isso somando A mais B. Esse numerador dividido pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Observe o resultado obtido. Para que a igualdade se verifique, o termo que acompanha a velocidade V tem que ser necessariamente igual a zero, pois a fração do lado esquerdo apresenta no numerador apenas um número real. Consequentemente, B ômega menos A vezes ômega tem que ser igual a zero. E, consequentemente, A mais B tem que ser igual a 1. Nossa tarefa agora é a de resolver esse sistema. Sendo ômega uma constante positiva, vemos que B é igual a A partir dessa igualdade. E, ao mesmo tempo, A mais B é igual a 1. Se A é igual a B e a soma A mais B é igual a 1, podemos concluir que A é igual a meio e B também. B é igual a meio. Consequentemente, essa fração pode ser reescrita da seguinte forma. Vamos lá. Nós temos meio sobre 1 mais ômega V e, portanto, 1 sobre 2 que multiplica 1 mais ômega V, mais meio, ou seja, 1 sobre 2 que multiplica 1 menos ômega V. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, fica mais fácil resolver essa integral. Então vamos lá, vamos reescrevê-la a partir de agora. 1 sobre este termo eu vou substituir pela soma dessas duas frações. Como 1 sobre 2 é um termo comum a essa soma, eu já vou colocá-lo em evidência e vou passar o número 2 multiplicando o GT. E com isso, a gente obtém a integral de 0 a V da soma 1 sobre 1 mais ômega V mais 1 sobre 1 menos ômega V, tudo isso dV, integrando aí de 0 a V. E o número 2, né, a fração 1 sobre 2 eu coloco em evidência e passo o número 2 multiplicando. E com isso a gente obtém essa integral igual a 2GT.
Observe a igualdade obtida. A partir de agora eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer a distributiva e separar essa única integral em duas integrais. Com isso a gente obtém a integral de dv sobre 1 mais ômega v mais a integral de 0 a v de dv sobre 1 menos ômega v. Tudo isso igual a 2gt. Para resolver essas integrais, eu vou recorrer à regra da substituição. Sendo assim, eu vou admitir que, na primeira integral, então vamos nesse rascunho aqui, eu vou admitir que u, essa variável u, é 1 mais ômega v. Sendo assim, du é igual à derivada dessa soma em relação a v, que é simplesmente ômega vezes dv. E na integral do lado direito, eu vou assumir que u' é igual a 1 menos ômega v. Sendo assim, du' é igual à derivada dessa subtração em relação a v, isso vai nos dar simplesmente menos ômega, vezes dv. Muito bem. Observe as substituições realizadas. Com isso, a gente obtém a seguinte soma. A integral de dv. Eu vou substituir dv por du sobre ômega. Então, 1 sobre ômega já fica aqui multiplicando. Então, nós temos du sobre u. De u1 a u2. Mais, aqui nós temos dv. dv eu vou substituir por du' sobre menos ômega. Então, aqui nós temos uma subtração. Menos 1 sobre ômega, já colocando para fora da integral, vezes a integral de du' sobre 1 menos ômega v, que é simplesmente u'. Tudo isso é igual a 2gt. Aqui eu estou integrando de u1 a u2 e aqui de u'1 a u'2. Muito bem? Eu vou recuperar a variável original de integração logo mais. A integral de 1 sobre u em relação a u nos dá simplesmente o ln de u. E aqui nós vamos obter o ln de u'. Eu já vou passar ômega multiplicando 2gt. E com isso a gente obtém o ln de u, que é simplesmente 1 mais ômega v. Agora sim, de 0 a v. Menos aqui o ln de u', que é 1 menos ômega v, também de 0 a v. Eu vou passar ômega multiplicando 2gt e com isso obtemos 2 ômega gt. Muito bem. Observe o resultado obtido. Pelo teorema fundamental do cálculo, vamos continuar nesse cantinho, nós vamos obter o seguinte resultado. Vamos arrumar aqui um espaço um pouquinho maior. Pelo teorema fundamental do cálculo, conforme eu ia dizendo, nós vamos obter no primeiro termo o ln de 1 mais ômega v, quando eu substituir v por v, então ln de 1 mais ômega v, menos o ln deste termo quando v é igual a 0. Se v é igual a 0, nós vamos obter aqui o ln de 1, e o ln de 1 é 0. Portanto, o primeiro termo forneceu o ln de 1 mais ômega v. Agora, menos. Nós temos o ln de 1 menos ômega v, quando v é v. Isso vai nos dar o ln de 1 menos ômega v, menos o ln desse mesmo termo quando v é igual a 0. Mais uma vez, a gente obtém o ln de 1 e o ln de 1 é igual a 0. Sendo assim, este termo nos deu ln de 1 menos ômega v com o sinalzinho de menos aqui na multiplicação. E isso é igual a
2 ômega GT. Muito bem. A diferença entre dois ln's é igual ao ln da divisão. Então, nós temos o ln de 1 mais ômega V sobre 1 menos ômega V. E isso é igual a 2 ômega GT. Muito bem? Não se esqueça que ômega ao quadrado é dado pela razão K sobre G. Bom, a partir dessa igualdade, vemos que 1 mais ômega V sobre 1 menos ômega V é igual a exponencial de 2 ômega GT. E a partir de agora, nós precisamos simplesmente isolar a velocidade V. Então vamos lá. 1 mais ômega V é igual a essa exponencial fazendo a distributiva nessa subtração. Eu vou passá-la multiplicando. Então nós temos a exponencial 2 ômega GT, a exponencial de 2 ômega GT vezes 1, menos ômega V vezes a exponencial de 2 ômega GT. Observe a igualdade obtida. Vamos jogar todo mundo que tem V para um lado e quem não tem V, vamos jogar para o outro. Aqui eu tenho ômega V somado com este termo, já colocando V em evidência. Vai ficar V que multiplica ômega mais ômega vezes a exponencial de 2 ômega GT. Muito bem? E isso é igual a exponencial de 2 ômega GT menos 1. Muito bem? Observe o resultado obtido até aqui. Vamos deixar o cálculo principal no quadro. Dando sequência, sendo assim, a velocidade V, eu vou deixar ômega multiplicando a velocidade V por enquanto. Ômega vezes V é igual a exponencial de 2 ômega GT menos 1 sobre a exponencial de 2 ômega GT mais 1. Para interpretar melhor o resultado obtido, eu vou modificar um pouquinho essa expressão. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela exponencial de menos ômega GT, tanto o numerador quanto o denominador. Efetuando esse cálculo, nós vamos obter que ômega vezes V é igual. Esse primeiro termo vai nos dar exponencial de ômega GT menos a exponencial de menos ômega GT sobre, no denominador, nós temos a exponencial de ômega GT fazendo a distributiva, mais a exponencial de menos ômega GT. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Então vamos lá. Agora sim, eu vou isolar a velocidade V, obtendo a expressão da velocidade instantânea. V em função de t é igual a 1 sobre ômega, que multiplica a exponencial de gama GT menos a exponencial de menos ômega GT sobre a exponencial de ômega GT mais a exponencial de menos ômega GT. Muito bem? Com a consideração feita inicialmente no vídeo. Ômega ao quadrado é igual a razão K sobre G.
Sendo assim, ômega é igual a raiz quadrada positiva de K sobre G. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos analisar o resultado obtido em duas interpretações. Observe o quadro. No instante t0 igual a 0, o projétil parte do repouso, sua velocidade inicial é nula. Sendo assim, ao substituir nessa expressão t por 0, devemos encontrar necessariamente v igual a 0. Observe como o resultado concorda. A exponencial de 0 é 1, sendo assim obtemos 1 menos 1 sobre 1 mais 1, ou seja, 0 no colchetes. 0 vezes 1 sobre ômega resulta em 0, como era de se esperar. E por fim, vamos admitir que o tempo de queda do projétil é suficientemente grande para que eu possa fazer essa análise. O tempo t é suficientemente grande nessa análise. Desta forma, a exponencial de menos ômega gt pode ser reescrita como 1 sobre a exponencial de ômega gt. E se o tempo t tende ao infinito, é suficientemente grande, essa exponencial explode, ela vai para infinito, já que ômega e g são constantes positivas. Sendo assim, essa exponencial tende a zero. Levando esse resultado na expressão da velocidade, a gente obtém o seguinte resultado. Essas exponenciais são iguais a zero. Portanto, no colchetes, a gente obtém a razão. Exponencial de ômega gt sobre a exponencial de ômega gt, que é igual a 1. Logo, para um tempo t suficientemente grande, a velocidade do projétil atinge um valor terminal, um valor limite, que permanece constante no restante da queda. E essa velocidade limite é dada por 1 sobre ômega, conforme eu ilustrei no cálculo anterior. Sendo assim, essa velocidade limite fica dada pela raiz quadrada da razão g sobre k. Observe que esse resultado já poderia ter sido obtido no início da análise do movimento. Lá no início, nós vimos que a força resultante no projétil é dada por mg menos k mv ao quadrado. Se a velocidade do projétil permanece constante a partir de certo instante, a força resultante tem intensidade nula. Sendo assim, m vezes g é igual a k mv ao quadrado. Simplificando a massa e isolando a velocidade v, vemos que v ao quadrado é igual a g sobre k e, portanto, a velocidade terminal ou velocidade limite é dada pela razão ilustrada anteriormente. A raiz quadrada de g sobre k. Muito bem. Nós podemos ainda representar a velocidade instantânea desse projétil de massa m, colocando nessa expressão a velocidade limite ou velocidade terminal. Se fizermos isso, a velocidade v em certo instante t fica dada por, repare que 1 sobre ômega é a velocidade limite ou velocidade terminal. Muito bem? E, portanto, ela multiplica a exponencial de ômega gt. Nós temos aqui, 1 sobre ômega é a velocidade terminal. Então, nós vamos obter a exponencial de gt sobre essa velocidade limite, muito bem, menos a exponencial de menos gt sobre a velocidade limite, tudo isso sobre a exponencial de gt sobre a velocidade limite mais a exponencial de menos gt sobre a velocidade terminal ou velocidade limite. Observe os resultados obtidos,
todas as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.